Boa noite a todos do canal, sou Edson Jasper, estou mais uma vez aqui para fazer uma reflexão e hoje com o tema Evidências de Deus. Por que evidências de Deus? Porque eu quero partir de um sentido em não apenas crer, mas em saber. E será que é possível fazer isso como algo totalmente metafísico, algo além da matéria? É possível sim. Porque o que é crer? Crer é acreditar. Eu posso não acreditar na existência de Deus e acreditar na existência de Deus. Mas nem o que não acredita ou o que acredita, ele não pode afirmar 100% de certeza, porque acreditar seria como um exemplo muito simples. Se na minha rua tivesse uma casa com um muro de 3 metros de altura e eu nunca vi essa casa lá dentro, o portão nunca estava aberto, então eu cheguei aqui há pouco tempo na rua, o morador me diz, não, ali dentro tem uma casa amarela. Aí alguém, apenas um, me disse, de a pouco são 2, 3, 4, 6, 10 pessoas me falam que tem uma casa amarela. Então eu passo a acreditar pelo senso comum do que as pessoas me dizem e eu acredito. Aí agora tem uma pessoa um pouco mais cética que de a pouco várias pessoas disseram para ele que é amarela, mas uma pessoa foi lá e disse que é verde. Então ele já ficou em dúvida, ele não sabe mais se acredita, se não acredita. E como ele também não acredita em nada que ele não possa ver, perceber, tirar a sua própria prova, ele acaba desacreditando. E qual é a diferença do saber? O saber é o dia que eu realmente entrar lá no terreiro daquela casa, que o portão abrir, que eu botar uma escada e olhar por cima do muro, aí eu vou lá, vou olhar, vou dizer, não, agora eu sei que é amarelo. Eu sei que tem uma casa amarela, porque antes eu apenas estava acreditando. E o acreditar pode ser muito fácil desconstruído. Então, mesmo quando a gente fala em assuntos teológicos, usar a razão e a lógica para a gente se manter firme em alguns princípios é importante. Porque alguns poderiam dizer, não, mas a gente tem que exercitar a fé simplesmente. A fé sem raciocínio também, ela também pode ser conhecida na teologia como fedeísmo. E daí ele está mais ligado a um aspecto de religião no sentido contemplativo institucional do que no intrínseco, que é religar e nos conectar com Deus. E vou perguntar a vocês, será que alguém tem mais fé do que aqueles talibãs, homens bombas que se amaram bombas no corpo, explodem-se a si próprio, matando irmãos, todos filhos de Deus, por uma fé irracional, ilógica, de acreditar que eles estão fazendo realmente isso em prol do mundo melhor para lá? Então, por que eu comento isso? Não para falar mal de uma outra crença, né? Não para isso. Estou falando daquelas pessoas que pelo fedeísmo, que seria a fé desprovida da razão, da lógica, do entendimento, acabam se às vezes prejudicando e prejudicando os seus próximos, acreditando que estão fazendo algo correto. Então, nesse contexto, o próprio Allan Kardec nos diz que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, quando falamos em evidências de Deus, a gente já vai ter que começar a pensar assim, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, Deus não pode ser um corpo, Deus não pode ser um homem sentado na nuvem, porque Ele é o Criador do universo, Ele é a causa primária de todas as coisas, a causa não causada de tudo que existe no universo, seja do microcosmo ao macrocosmo, seja do homem racional, seja do verme. Ele é Deus do todo. Ele é Deus do, vamos se dizer, pode ser do maior bandido que existiu na face da terra e também do maior santo que existiu na face da terra. E Deus ama incondicionalmente a todos. Então Deus ele não é antropomórfico. Deus ele é uma essência que vai estar em tudo. Uma essência que vai estar no todo, porque ele é onipresente.
E quando a gente fala imagem e semelhança de Deus, é porque nós também não somos um corpo. O corpo é apenas um veículo, é uma expressão necessária, criada no desenvolvimento universal de Deus, que nada é por mágica. E nesse desenvolvimento, agora Edson está utilizando esse corpo para a sua expressão e sua experiência aqui na Terra. Mas Edson não é o corpo. Edson é o quê? E todos nós o que somos? Uma centelha divina, alma, espírito, consciência, não importa o nome que demos a isso, mas desde que entendemos que isso é algo transcendente ao próprio corpo físico, que o corpo físico ele é perene, o corpo físico ele fica aqui, como diz o nosso amigo Platão, lá já na antiguidade, 400 anos antes de Cristo, mas o ente, o ser, ele continua, ele vai vivendo as suas experiências e cada vez se melhorando. Então essa centelha divina que vai ser representada à imagem e semelhança de Deus. Mas essa centelha divina é algo muito ínfimo, muito ainda pequeno, perto da completude de Deus. Nós, seres humanos, temos a capacidade de aprender com dois modos principais. Uma, através da experiência empírica, ou seja, eu vou pegar esse potinho aqui de álcool gel e vou ver o peso que ele tem, eu posso pesar ele, eu já percebi que ele é de plástico. Por que eu percebi que ele é de plástico? Porque eu já tenho informação do que é plástico. Eu posso pegar, sentir o cheiro, eu já tenho essas informações. Então, estou fazendo uma experiência empírica aqui nesse momento, mas com informações que já estão. Então, eu estou comparando com as informações que eu já tenho de outras vezes. Mas quando é para me trazer algo novo, algo que eu não conheço, é difícil explicar para alguém algo que ele não sabe, que ele não tem um comparativo. Vamos pensar até um exemplo dado por Deci Andolin. Ele usa o tipo do kiwi. O kiwi não era uma fruta conhecida há anos atrás aqui no sul do país. Então, se eu chegasse para alguém, eu tivesse comido um kiwi, e eu fosse dizer para ele como era o sabor de um kiwi, não tem como eu dizer, porque ele tem um sabor peculiar. E se eu fosse dizer a forma dele, eu vou dizer o quê? Olha, tipo uma melancia. Não, só que é uma melancia bem pequenininha. Melancia pequena. E ele é um pouco peludinho, sabe? Então, eu vou começar a criar imagens na mente dele, mas ele não tem, ou parecido com um coquinho. Ele não tem aquela informação ainda. É difícil. Agora, se daí eu trago um kiwi para ele corta, experimenta, ele vai criando essas informações. Diferente se alguém que só conhecesse laranja, eu fosse explicar para ele o que era uma tangerina. Eu poderia partir daquele ponto. E por que eu estou falando isso? Porque é difícil nós compreendermos a essência de Deus. Porque nos falta para isso sensibilidade, comunicação, informação, sentido. Porque Deus é muito maior que nós. Mas se nós podemos ter evidências para sair apenas da crença, para a certeza que ele existe, então vamos partir um pouco do que é também uma evidência. O que é evidência? Na evidência, vamos dar um exemplo seguinte. Pensa que você tem aí na sua casa um tubo de 200 milímetros. 200 milímetros é um tubo de 20 centímetros, né? Nesse tubo ele tem 2 metros, imaginando isso. E as duas pontas estão abertas. E você vê ao mesmo tempo, numa ponta, entrando um gato, na outra ponta, entrando um rato. E aí, num determinado momento, você escuta um rugido, um barulho, uma mastigada, e o gato sai na outra ponta do tubo. E na outra ponta não sai rato nenhum. Não sai rato. Saiu só o gato. Então você tem evidências para praticamente afirmar que o gato comeu o rato. Mas você viu o gato comer o rato? Não, não viu. Mas você tem evidências, mesmo não vendo. Então você pode dizer, mas de repente o rato está lá dentro, está morto, ele é uma evidência em hipótese também. Em hipótese, poderia ter comido, poderia ter matado. Porque se o gato passou pelo rato, deu um rugido, ele saiu no outro lado e o rato não saiu mais, ou ele foi comido ou está morto.
Então tem duas hipóteses. Aí você pode ir lá e observar o tubo se tem alguma coisa lá. Aí não tem rato, mas tem um pouco de sangue. Então, em hipótese, você pode afirmar de certeza que o gato comeu o rato. Então, assim, dentro dessa narrativa, vamos analisar se a gente pode ter evidências de que Deus existe, ok? Vou contar uma pequena história. Havia um grande sábio, esse sábio ele era um rabi, só que ele era ateu, mesmo sendo rabi, ele era ateu dentro de circunstâncias que aconteceram na vida dele. E ele tinha ali um servo, e esse servo, ele também tinha uma grande habilidade de discernimento, uma habilidade de compaixão, e ele tinha compaixão para o seu mestre, porque o mestre não acreditava em Deus. E o sábio tinha certeza, o servo tinha certeza de que Deus existe. E certa vez, em uma peregrinação no deserto, eles fazem aquela parada, montam suas tendas, e olhando as estrelas, olhando tudo, então ali o rabi pergunta ao servo, começa a comentar, refletir, e naquele momento que o rabi estava aberto à recepção da informação, eles entram na conversa sobre a existência de Deus. Então, o rabi, sabendo que o servo era muito crente a Deus, ele pergunta: o que te dá essa certeza absoluta, inabalável, que eu sei que tu tens na existência de um ente supremo? Porque não tem como provar isso. Ninguém nunca provou. E de todas as circunstâncias eu não acredito, porque se tivesse um Deus, ele não teria deixado um povo subjugar outros povos, não teria deixado acontecer tantas doenças, tantas pestes assolarem a humanidade. Nós estamos à mercê simplesmente da sorte e do mais forte. Assim disse o rabi. E aí o servo, ele pergunta para o mestre: mestre, quando tu dormes à noite, e à noite tu escuta que alguns passos do lado de fora, você não vê nenhum animal, mas de manhã você sai da tenda e você observa rastros, você observa que tem pegadas, e às vezes você até conhece essa pegada. Você tem dúvida que um animal caminhou por ali? Não, não tenho dúvida. Mas rabi, você viu o animal? Não, eu não vi. E alguém pode te convencer que o animal não esteve ali? Não, eu tenho certeza que o animal esteve, se tiver as pegadas. E dependendo, eu ainda vou poder dizer até que animal que estava ali em volta e quanto que ele passou perto, longe. Aí ele diz assim: pois é, então olha as estrelas. Tem como afirmar que essas estrelas que estão lá em cima não foram criação de alguém que não as fez? Tem como dizer que ali não é a presença de Deus? Que a gente não precisa ver Deus, mas basta nós olharmos para as pegadas que Ele deixa. Então, não tem como ver Deus fisicamente, mas a gente vê as pegadas, ou seja, todas as consequências da existência de Deus, porque Deus é a causa. Então, nessa questão dessa pequena história de reflexão, a ciência hoje nos afirma, a ciência nos diz que não existe efeito sem causa. Eu tenho aqui um álcool gel, eu vou arrastar ele. Ó. Ele sendo arrastado é o efeito, mas a causa é a minha vontade e a minha ação da mão sobre ele. Então a gente sabe que ele não vai se arrastar sozinho, aleatoriamente, que há algo que fez isso, e assim diz a ciência. Não existe efeito sem causa. E daí tem mais uma ainda. Todo efeito inteligente há de ter uma causa
superior a essa inteligência. Então, o próprio Big Bang, que é uma teoria que o universo iniciou a partir de uma explosão, o nada não explode. Então, hoje os cientistas também já dizem que não tem como saber explicar cientificamente como o universo iniciou. Não tem como, porque ele foge do próprio preceito da ciência, que é todo efeito tem uma causa. Então, o que chamamos de Deus é a causa não causada. Deus poderia ser isso, a causa não causada, a causa que causou a si próprio. Só que a ciência, se fazer isso, ela dá um bug, ela não consegue, porque a ciência quer entender o todo. Então nós vamos perguntar assim, tá, mas como Deus teve início? Deus não teve início, mas como entender isso? Deus é infinito. Deus é infinito, não tem como entender isso. Então Deus é infinito, só que tudo que é criado é a criação de Deus, e tudo é criação de Deus. Então essa é uma das evidências de Deus, que toda causa que gere um efeito inteligente tem por si um efeito mais inteligente. E acreditar que uma explosão possa construir algo, vamos dizer, em desenvolvimento, algo, criar algo totalmente aproveitável, é totalmente ilógico, é mais ilógico do que a gente acreditar em qualquer coisa metafísica. Vamos pensar assim, falamos antes do Talibã. Então um homem do Talibã vai lá com o avião e joga-se sobre um prédio. A explosão, o desabamento, as mortes, a causa foi o avião que se chocou pela vontade do seu piloto, né, que se chocou com as torres e gerou uma destruição. Por quê? Porque a explosão ela pode destruir, mas eu nunca vi uma explosão criar. Vocês já viram, por exemplo, a gente fazer uma explosão para criar um prédio? E um prédio se montar todo perfeitinho? A gente sabe que isso é ilógico. Então, pode ter tido essa explosão para desenvolver o universo? Lógico que pode. Só que há uma inteligência matemática perfeita por trás disso, que vai fazendo com que isso tudo, ela vai fazendo o quê? Ela vai se desenvolvendo e colocando cada coisa no seu lugar, no seu lugar e no seu lugar. Porque aleatoriamente não existe, não tem como. Seria a mesma coisa que eu pegar um monte de baralho aqui, jogar tudo para cima, embaralhado, e ele cair na mesa tudo certinho, na sequência. Isso seria um efeito inteligente aleatório. É impossível. É impossível. Então, saber que há uma inteligência que desenvolveu todo o processo e vai desenvolvendo, e esse processo ele continua em desenvolvimento sempre, e esse Deus é algo universal, cósmico, que está em todo o universo, e ele desenvolve nesse projeto, e nós somos apenas um desse projeto, e não somos o principal, não somos o mais importante, não somos os mais inteligentes do universo, sequer o único do universo, mas que a gente está nesse processo, e hoje Deus já deixa nós termos o livre-arbítrio e termos assim também, sermos co-criadores da própria evolução de Deus, em nós mesmos, é lógico, como co-criadores. Por exemplo, a gente está vendo aqui atrás dessas paredes, é de madeira. Deus nos concedeu a semente que formou a árvore. Agora, o homem, talvez, cultivou a árvore. Talvez ela até nasceu sozinha e se desenvolveu, mas o homem foi lá, serrou, levou para uma serraria, cortou, manipulou e foi vindo até aqui e feito toda esta casa. Então, o homem não cria nada, ele apenas concria. Ele vai concriando nessa, podemos chamar, seara universal de desenvolvimento. Então, aí se dá esse estabelecimento, mas a gente apenas concriou junto com Deus. Então, meus irmãos, o nosso tema é para ele ser curto, 15 a 20 minutos, já estamos aí estourando.
Ele é um assunto que eu espero não ter deixado ninguém muito confortável com ele, mas eu ter feito o quê? Estimulado a vocês estudarem um pouco mais, quem acredita ou quem não acredita, respeitando sempre o seu próximo, porque senão a gente não vai ser cristão, mas que a gente possa discutir sobre assuntos para melhorar as nossas ideias, né? E com isso a gente nos melhorar a nós mesmos, nessa caminhada chamada vida terrena, em que um dia a gente estará novamente fora desse corpo físico e poderemos aí talvez contemplar esses aprendizados, ensinamentos e reflexões que fizemos, né, sobre assuntos transcendentes, porque ele também é importante para a gente sair dessa vida, dessa hipnose cotidiana que o mundo nos oferece, que parece que a gente precisa sempre buscar só coisas daqui, e é muito importante as coisas daqui da Terra, né? Mas as coisas do Espírito, que é o que nós somos, também são muito importantes. Então, que a gente possa ter um pequeno equilíbrio nessa dicotomia entre espírito e matéria, e de repente um dia a gente nem vai mais chamar espírito e matéria, vai ser um todo só, né? Não vamos precisar mais separar, né? Não vamos precisar pensar em Deus lá fora no universo, mas de repente Deus dentro de nós mesmos, como nos ofereceu o grande mestre chamado Jesus Cristo. Com isso eu encerro a minha explanação de hoje. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira com quem estiver aí à frente da reflexão do canal. Tudo de bom e uma ótima semana.